Evangelho de Jesus, conforme o relato de Lucas, capítulo 23, a partir do verso 33, diz assim: E chegando ao lugar chamado Gólgota, ou Caveira, ali o crucificaram, e os malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Assente-se. Queridos, esta passagem bíblica, eu creio que é uma das mais conhecidas por todos nós, se não a mais conhecida, que fala acerca da crucificação de Jesus. Jesus, ele se entregou por nós. Ele não foi vítima de um atentado. Não pegaram ele simplesmente porque queriam pegar. Ele se entregou por mim e por você. Então nós podemos entender a princípio que Jesus é autor da salvação, que Jesus é autor da fé, e que é para Ele que os meus olhos precisam estar sempre fitos, fixados, direcionados para Jesus Cristo. É Ele que tem o poder, todo o poder no céu e na terra. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é aquele pelo qual eu e você chegamos ao Pai. Jesus é o caminho pelo qual devemos andar, devemos trilhar. A Bíblia diz que Jesus é crucificado. E junto com Jesus é crucificado duas pessoas ou dois malfeitores. Uma à sua direita, outro à sua esquerda. Ele é levado ao lugar chamado Gólgota, ou chamado Caveira. Ali é estendido as três cruzes no Calvário. A cruz de Jesus no centro, à sua direita, um malfeitor. À sua esquerda, outro malfeitor. E à medida que aquelas três cruzes estavam ali levantadas, diz a Bíblia que as pessoas zombavam de Jesus, porque eles viam que Jesus, eles tinham visto Jesus
curar os enfermos. Eles tinham visto Jesus levantar paralítico, curar cego. Eles tinham visto os feitos extraordinários de Cristo. E agora eles zombam de Jesus dizendo: olha, você salvou a muitos, você curou a muitos, mas a si mesmo não pode se salvar. Salva a ti mesmo. Não que Jesus não pudesse descer da cruz e rogar todo o poder que ele tinha. Mas acontece que havia um plano de Deus estabelecido. A salvação minha, a salvação sua. E Jesus sabia que ele precisava cumprir cabalmente a sua missão. E por esta razão ele se entregou por nós. Ele é o Cordeiro limpo. Ele é o Cordeiro santo, sem mancha, que verteu seu sangue por mim e por você. Mas o mais interessante nessa história, ou o que salta aos nossos olhos, é esses dois malfeitores crucificados ao lado de Jesus. E é nesse texto e é neste ponto que nós devemos prestar atenção. Porque estes dois, digamos, ladrões, crucificados ao lado de Jesus, fala muito a nosso respeito. Fala muito acerca da nossa fé. Fala muito acerca das nossas atitudes. Quando Jesus está crucificado entre os dois malfeitores, significa que ele está acessível a todos. Significa que ele é o centro. Ele está disponível a mim. Ele está disponível a você. Ele está disponível ao mundo. João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus caminhava antes da crucificação e ele dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas é interessante que um dos malfeitores, a Bíblia não diz de qual lado era este malfeitor, se era a esquerda ou se era da direita. Mas vamos fazer uma ilustração que fosse o da esquerda. Imagine que o ladrão da esquerda tenha sido ele que começou a zombar de Jesus. Olha, se tu és o Filho de Deus, se tu és o Salvador, se tu és o Rei, pronto, salva a ti mesmo, desce da cruz e salva nós. Perceba a forma como este se reporta a Cristo. Ele faz pouco caso do sacrifício de Jesus. Ele faz pouco caso daquele que podia e pôde salvar a nossa alma. Ele fez pouco caso daquele que estava ao seu lado. Ele fez pouco caso daquele que podia salvar a sua alma do fogo eterno. E isso nos diz alguma coisa? Talvez na sociedade que nós estamos vivendo hoje, na geração que nós estamos vivendo hoje, muitos, assim como este malfeitor, têm feito pouco caso do sacrifício de Jesus. Tem feito pouco caso do sacrifício de Jesus na cruz. Ou tem preferido acreditar da sua maneira. Ou tem negligenciado o sacrifício de Cristo e a salvação, ora ofertada por Cristo. Mas é interessante que como ovelha muda ao matadouro. Jesus nada fala a ele. Jesus nada responde a ele. Porque Jesus nunca vai responder aos escárnios da sociedade. Jesus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com ele.
A Bíblia diz no livro de Gálatas que de Deus não se zomba, porque tudo que o homem plantar, isso também ceifará. Aquele ladrão da cruz estava fazendo ali pouco caso do sacrifício de Jesus e estava jogando fora a sua última oportunidade de salvação. Diferente deste ladrão da esquerda que nós estamos ilustrando, enquanto este da esquerda está zombando de Cristo, o outro toma as dores de Jesus, o outro da direita sai em direção, em defesa de Cristo. E é interessante que ele diz assim: rapaz, cala a tua boca. Nós estamos aqui porque os nossos atos nos levaram a chegar até aqui. Fizeram com que nós viéssemos parar neste ponto, ou seja, nós somos dignos de estar aqui. A nossa condenação não é injusta. Eu e você estamos sendo crucificados pelos nossos atos, pelos nossos erros, porque nós vivemos uma vida às margens da lei. E eu e você estamos aqui. Mas este que está entre nós, olha que visão, olha que discernimento espiritual. Olha o coração deste outro malfeitor, como está tomado de fé e de convicção. Ele diz: mas este que está entre nós, nada fez para que estivesse sendo crucificado. E depois que ele sai em defesa de Cristo, ele diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aquele homem pronuncia as palavras certas, no momento certo, para a pessoa certa. Aquele homem permite que o seu coração seja inundado pela presença de Cristo ali ao seu lado. Aquele homem, embora sendo um pecador, consegue discernir, consegue entender que Jesus, que ali estava ao seu lado, era um verdadeiro rei, e não um rei da terra, mas um rei do céu. Perceba que a sua expressão é: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Há de você concordar comigo nessa noite, que aqueles 3 estavam morrendo naquele instante, e que aquele homem consegue olhar para Jesus e entender que o reino de Jesus era espiritual. E ele diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus diz: em verdade eu te digo, que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aquele homem, ele é salvo. Pastor, eu entendi esta palavra, mas eu gostaria que o Senhor destrinchasse mais ao meu coração. Algumas coisas são comuns na vida destes 2 ladrões crucificados ao lado de Jesus. Algumas coisas são em comum, e a gente destaca algumas. Eles 2 eram pecadores, tanto da esquerda quanto da direita eram pecadores. Segunda coisa em comum na vida deles: eles 2 viviam à margem da sociedade, da lei. Eles roubavam, e eles estavam presos, e foram soltos no sentido de serem crucificados. O que os levaram à crucificação foram a vida de pecado, a vida de transgressão à lei. Então eles eram pecadores, eles viviam à margem da lei, eles estavam
estavam sendo crucificados. É o que é comum entre eles. O que é incomum entre aqueles dois homens é que um decide crer em Jesus e que o outro decide não crer em Jesus da maneira correta. Essa é a diferença entre aqueles dois ali. Um crê e o outro não. Embora os dois tivessem pecado, embora os dois estivessem sendo crucificados, embora os dois tivessem tido uma vida à margem da lei, o que finaliza a sua vida, o que torna seus destinos diferentes, é que um crê e o outro não. A Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 3, verso 23, todos pecaram, e destituídos foram da glória de Deus. O que isso quer dizer para nós e o que esses dois ladrões da cruz dizem a nosso respeito? Eu e você, todos nessa humanidade têm pecado. Todos temos pecado. Todos temos pecado e destituídos fomos da glória de Deus. O que acontece com esse ladrão da esquerda, que nós estamos supondo que tenha sido da esquerda, é que ele não reconhece o seu estado de pecador. Ele não reconhece as suas falhas. Ele não reconhece a sua necessidade de Cristo. Ele não reconhece o senhorio de Cristo. Ele não clama por salvação. Enquanto o outro reconhece o seu estado de pecador. Você sabe por que nós estamos aqui dentro da igreja, do templo, cultuando a Deus? Não é porque nós somos perfeitos. Não é porque somos diferentes dos que estão lá fora, na porta do bar bebendo. Não é porque nós somos diferentes daqueles que estão se prostituindo nesta hora. É porque nós reconhecemos que somos falhos e que precisamos da misericórdia e da graça de Deus. Aqueles que reconhecem o seu pecado, o seu estado de necessidade de Cristo, são exemplificados na crucificação por aquele ladrão que diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aqui a gente aprende uma verdade. Nós não somos levados à condenação final do fogo eterno por causa dos nossos pecados. Porque se assim fosse, todos nós iríamos para o inferno. Nós somos condenados ao fogo eterno porque rejeitamos o perdão de Cristo. Porque recusamos a graça de Deus. Porque ao invés de vivermos uma vida aos pés de Jesus, reconhecendo todos os dias que nós precisamos de misericórdia, alguns preferem viver a vida à margem da sociedade. Alguns têm recusado a salvação de Cristo. Esse que blasfema de Jesus não reconhece o seu estado de pecador, não reconhece a sua necessidade de Cristo e joga fora a oportunidade de salvação. É assim. E este homem tipifica aqueles que estão neste mundo, que não reconhecem que são pecadores, que estão sujos e que precisam ser lavados todos os dias. Por que a gente toma banho? Porque a gente entende que todos os dias precisamos nos limpar. Todo mundo é sujo. Então precisa se limpar todos os dias. Esse ladrão da direita, como nós supomos, ele reconhece o seu estado de pecador. Ele reconhece a sua necessidade de salvação. Ele reconhece que Jesus é Senhor e Salvador. Ele reconhece que existe vida
depois da morte. E ele adquire ali a salvação. O ladrão à esquerda foi condenado não por conta dos seus pecados, mas foi condenado porque rejeitou aquele que podia salvar sua alma. O ladrão da direita foi salvo não por causa de boas ações. Pelo contrário, a sua vida toda foi às margens da lei e da sociedade. Mas ele foi salvo porque ele aproveitou aquela oportunidade de salvação que estava ao seu lado. Porque ele creu no Senhor Jesus como Deus e como único e suficiente Salvador. E a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Só Jesus é aquele que pode nos salvar. Não existe salvação fora de Jesus. Não existe outro caminho. Jesus é o caminho e não um caminho. E esta crucificação de Jesus fala muito a nosso respeito. E eu te pergunto: a quem ou por quem você está sendo exemplificado nesse texto? Por quem você está sendo exemplificado? Por aquele que reconhece o seu pecado e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ou por aquele que diz: se tu és o Cristo, salva a ti mesmo e salva nós. Por quem você está sendo exemplificado aqui? Porque esses dois ladrões tipificam dois tipos de pessoas: aqueles que se perdem e aqueles que são salvos. A salvação é para todos, mas todos não serão salvos. A salvação é para todos, mas todos não serão salvos. A salvação estava entre os dois, disponível ao da direita e ao da esquerda. Mas apenas um creu. Apenas um entendeu o seu estado de sujeira, de pecado, de falha. E naquele instante ele olha para Cristo e diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Queridos, nós estamos muitas vezes jogando fora a nossa oportunidade de salvação. Todos pecaram e destituídos estão da graça, da glória de Deus. A salvação está disponível hoje. A salvação estava disponível para aqueles dois, mas só um foi salvo. Muitos vão se perder, assim como aquele outro ladrão da cruz. Aqueles três morrem. Jesus morreu. O ladrão da direita morre. O ladrão da esquerda também morre. Mas agora, aquele que reconheceu a Cristo estava com Jesus no paraíso. Estava com Cristo no paraíso. Em verdade te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Você pergunta ao ser humano: você quer ser salvo? Todo mundo levanta a mão. Mas não entendem que há uma necessidade de viver uma vida diante de Deus, de reconhecer Jesus. Não estou falando de placa de igreja, mas eu estou te falando da vida eterna, da verdade. Verdade essa que eu e você não podemos fugir. A gente vai pagar muito caro se não crer. Não podemos pagar para ver. Há uma salvação para todos. Jesus está disponível a você. Jesus não é uma exclusividade do pastor. Jesus não é uma exclusividade do levita. Jesus é uma exclusividade daqueles que confessam os seus pecados. Jesus é uma exclusividade daqueles que reconhecem a sua necessidade de salvação.
Jesus está disponível a você. Pastor, eu pequei. Eu fiz tantas coisas erradas. Há salvação para mim? O ladrão, ele fez tantas coisas erradas. E houve salvação para ele. Mas ele reconheceu. Seremos condenados, não por causa do pecado, mas porque recusamos o perdão, a graça e a misericórdia de Deus. Muitos hoje, nessa geração, têm feito pouco caso do sacrifício de Jesus. Têm feito pouco caso da salvação. Quem sabe alguns dizem, você já ouviu alguém dizer que nada, moço, morreu, acabou, vamos embora. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Eu estou melhor do que muitos que estão na igreja. Você já deve ter ouvido isso por diversas vezes. Eu que não estou na igreja, faço tantas coisas boas, queridos. Nós não vamos ser salvos porque fazemos coisas boas, não. Porque a salvação não é pelas obras. A perdição também não é pelas obras, porque se assim fosse, aqueles dois deveriam morrer, no sentido de perder a sua salvação. Os dois estavam em pé de igualdade. O ladrão à direita não foi salvo, não foi porque ele era bonzinho. Tanto da direita quanto da esquerda estavam em pé de igualdade. Os dois eram pecadores. Os dois estavam morrendo crucificados porque as suas atitudes levaram a esse tipo de condenação. Os dois estavam em pé de igualdade. A única diferença, o que distingue o salvo do perdido, é que um crê em Cristo, entrega a sua vida a Cristo, reconhece os seus pecados, e enquanto o perdido não reconhece seus pecados, continua vivendo uma vida torpe, uma vida às margens da sociedade, à margem da lei e aquém de Cristo. Vivem como acham que devem viver. Essa a diferença. Mas nós precisamos olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, e dizer: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Sabe, queridos, existe um versículo, salvo engano, no livro de 1 ou 2 Coríntios, que Paulo diz algo extraordinário. Ele vai dizer: aquilo que os teus olhos não viram. Preste bem atenção nisso que eu vou te dizer. Olhe para mim por um instante. Aquilo que os teus olhos não viram, aquilo que os teus ouvidos não ouviram, e aquilo que não se assentou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nada nessa terra pode ser comparado ao que Deus tem para nós. E sem dúvida esse ladrão da cruz se encontra com Cristo até hoje, contemplando coisas gloriosas num paraíso. Aqui a gente aprende outro princípio. É em vida que decidimos o nosso futuro eterno. É hoje que eu decido onde passarei a minha eternidade. E aqui nesse texto a gente chega também à conclusão que o hoje pode ser a última oportunidade de salvação. Porque para aqueles dois ladrões era o último dia da vida deles. A última oportunidade de salvação foi dada àqueles dois. Um agarra a oportunidade. O outro, embora sendo crucificado, mantém o seu coração duro, mantém o seu coração orgulhoso, mantém o seu coração incrédulo. E tem eles destinos diferentes.
O caminho para a salvação é Jesus Cristo. O caminho para a vida eterna é Jesus. Que o Espírito Santo esteja a ministrar no seu coração.